Salvador, segunda-feira, 7h30 da manhã. Lívia Andrade sentava-se ereta atrás da mesa de trabalho, uma xícara de expresso fumegante à sua esquerda, enquanto a tela do computador brilhava com uma agenda lotada. Do lado de fora, o sol de Salvador já ardia. Mas dentro do escritório da Inovatec, filial no bairro do Comércio, o ar-condicionado funcionava constante, mantendo o ambiente frio e silencioso, a ponto de parecer solene. Lívia gostava assim, tudo no devido lugar, no devido horário, dentro do devido plano. Ela lançou um olhar através da parede de vidro transparente, observando o escritório que aos poucos se enchia. Funcionários entravam apressados, alguns ainda carregando tapiocas compradas nas barracas da rua. Passos rápidos, cumprimentos polidos, o barulho da impressora, tudo fazia parte da cadência que Lívia conhecia de cor havia 3 anos. Bom dia, Lívia. Tatiane, assistente administrativa, apareceu à porta com o rosto radiante. Tem um funcionário novo na equipe de desenvolvimento. Ele está esperando o RH na sala de reuniões pequena. Lívia franziu a testa. Não fui avisada. Quem aprovou? Deve ter sido uma decisão de última hora. Ele chegou cedo. Está lá dentro. Lívia virou a cabeça em direção à sala de reuniões através do vidro. E imediatamente, um incômodo lhe subiu ao peito. O homem novo, sentado de forma relaxada, pernas cruzadas, camisa polo azul marinho, jeans e tênis brancos. Sem camisa social, sem gravata, sem o mínimo esforço para parecer adequado a um ambiente de trabalho profissional. Será que ele sabe que hoje é segunda-feira? Murmurou Lívia, pousando a xícara de café com mais força que o normal. Ela se levantou, ajeitou a saia lápis preta, vestiu o blazer cinza e lançou um rápido olhar ao reflexo no vidro. O cabelo preto preso, batom nude, aparência impecável, como todos os dias. Ela era um modelo do profissionalismo que a Inovatec se esforçava para construir. Vou falar tot com ele. Saiu da sala e caminhou diretamente até a pequena sala de reuniões. Bateu 3 vezes e abriu a porta logo em seguida. Com licença, você é o novo funcionário, certo? O homem ergueu os olhos do celular. Olhos castanhos profundos, um rosto atraente com um ar de malícia, um sorriso enviesado como se tivesse sido pego em flagrante se divertindo, mas sem um pingo de remorso. Sou Sim, Caio disse, sem se levantar. Caio Albuquerque. Eu sou Lívia Andrade, coordenadora de marketing. Nada de aperto de mão. A voz dela saiu firme, profissional. Talvez ninguém tenha lhe dito, mas a Inovatec tem um código de vestimenta. Não precisa ser rígido demais, mas no início da semana esperamos uma certa formalidade. Caio inclinou a cabeça. O sorriso se abriu. Formalidade? Acha que não estou vestido decentemente? Não está, respondeu Lívia direta. Pelo menos não com polo e tênis. Caio arqueou a sobrancelha, o olhar como se estivesse avaliando ou desafiando. E você acredita que não levo o trabalho a sério só porque não uso camisa social? Lívia se enriqueceu. Ele estava contra-atacando? Só quero que entenda a cultura da empresa. A primeira impressão é muito importante, especialmente se você pretende ir longe. Caio ficou em silêncio por um instante. Então falou pausadamente. Entendi perfeitamente. Ele sorriu, mas dessa vez não era um sorriso caloroso. Havia algo frio. Obrigado pelo conselho, senhora Andrade. Lívia virou-se e saiu, o coração ainda batendo no ritmo de sempre, mas a mente em turbulência. Algo estava errado, não apenas pela atitude, mas por aquele olhar, um olhar que escondia um jogo que ela nunca havia aprendido a jogar. Segunda-feira, 14h30, escritório da Inovatec, Salvador. Lívia Andrade estava sentada na sala de reuniões com a equipe de marketing, ainda com a mente vagando pelas palavras da manhã. Ela já estava acostumada a corrigir os novos funcionários que não entendiam as regras, mas Caio era diferente. Ele não parecia constrangido nem arrependido. Ao contrário, era como se estivesse observando-a mais do que absorvendo o conselho. Lívia, você concorda com a proposta do departamento de design? A voz de Bianca a trouxe de volta ao presente. Lívia assentiu, forçou um sorriso e rapidamente encerrou a reunião. Precisava se concentrar, mas a presença de Caio naquele prédio desequilibrava tudo. Mesmo tentando evitar olhar para a sala de desenvolvimento de software, onde ele havia sido designado,
Seus olhos teimavam em se perder naquela direção. No fim da tarde, ao passar pela copa para pegar água, Lívia ouviu uma risada contagiante vinda da área dos sofás. Ela inclinou a cabeça, semicerrando os olhos. Um grupo de funcionários, de técnicos a financeiros, estava em volta de Caio. Ele contava uma história, com uma voz envolvente, animada, gesticulando de vez em quando. E todos riam sem parar. Marina, a contadora bem-humorada, quase se apoiava na cadeira dele de tanto rir. Até Tiago, o funcionário interno conhecido por falar pouco, acenava com a cabeça como se tivesse acabado de aprender algo com Caio. Ele é mesmo novo aqui, murmurou Lívia. Com certeza é novo. Uma voz familiar surgiu atrás dela. Era Diego Moura, amigo próximo e também gerente de projetos da empresa. Você já deu uma lição de moral nele hoje de manhã porque não estava de camisa social, disse Diego, meio brincando, meio sério, tocando levemente o ombro de Lívia. Não dei lição de moral. Eu apenas orientei sobre a cultura da empresa. Lívia cruzou os braços, sem desviar os olhos de Caio. E agora ele está de camisa social e fazendo todo mundo rir como se fosse um comediante. Caio havia trocado Apolo por uma camisa azul clara, sem gravata. Ainda usava jeans, mas tão bem passados que pareciam quase intencionais. Ele encontrou o olhar de Lívia. Sem a menor timidez, ergueu a xícara de café de longe, esboçou um sorriso enviesado e piscou. Lívia virou o rosto de imediato, o coração acelerado fora de hora. Quem é esse cara afinal? Murmurou ela. O cara que fez todo o escritório mudar de tom em apenas uma tarde, Diego deu de ombros, e que fez Lívia Andrade, a mulher que nunca deixa as emoções invadirem o trabalho, franzir a testa cada vez que passa por perto. Naquela tarde, de volta à sua sala, Lívia se esforçava para se concentrar na proposta destinada a Vital Corp, um grande cliente potencial, mas percebeu que, mesmo após refazer o slide 4 vezes, os pensamentos insistiam em vagar de volta para aquele piscar de olhos. Havia algo errado. Não era apenas o fato de Caio ter vestido a camisa social depois da crítica. Era porque ele sabia exatamente quando e como chamar a atenção de todos, inclusive dela. Terça-feira, 9h15, sala de marketing. Lívia Andrade estava diante da tela do computador, mas em vez de revisar a campanha digital de um cliente, discretamente buscava o perfil interno de uma única pessoa, Caio Albuquerque. As informações eram escassas. Desenvolvedor sênior, início ontem, departamento de desenvolvimento. Sem foto de perfil, sem descrição detalhada de experiência. Muito estranho. Um homem como ele, eloquente, naturalmente carismático, com atitudes que em nada lembravam um novato em ambiente corporativo, não deixaria nenhum rastro. O instinto de Lívia tocava o alarme. Ela pensou em mandar mensagem para Tatiane, da administração. Mas nesse momento, ouviu uma batida leve na porta. Com licença, Diego apareceu, com uma expressão um tanto aflita. Lívia, você tem 2 minutos? Isso é meio estranho. Sala de reuniões pequena. 9h30. Diego fechou a porta, puxou a cortina e abaixou a voz como se fosse revelar um segredo de estado. Ontem à noite, lembra que eu comentei sobre quem estava por trás das mudanças estratégicas com o cliente Vital Corp? Lembro, sim. Você disse que alguém de nível alto rejeitou nossa proposta sem passar pelo Gustavo. Gustavo Nunes era o diretor regional, com quem Lívia normalmente lidava diretamente. Mas dessa vez a proposta de marketing dela fora devolvida para a revisão completa, com a justificativa vaga. Precisa ser mais criativa. O problema é que... Diego hesitou. O Gustavo também não sabe quem aprovou. Como é que é? Lívia congelou. Você ouviu certo. Gustavo não foi o responsável pela aprovação final. Ele apenas repassou instruções vindas de mais acima. 10H00, Copa. Após aquela conversa, Lívia sentia o coração em turbilhão. Foi até a máquina de café por reflexo e encontrou Tatiane enchendo um copo d'água. Tatiane, tem alguma novidade sobre o Caio? Tatiane abaixou a voz imediatamente. Sabe, eu acabei de ouvir a Marina comentar com alguém do RH. Lívia inclinou a cabeça. O quê? Caio se formou em administração na UFBA, depois fez MBA em São Paulo. Trabalhou alguns anos em Recife
e de repente se mudou para cá. O currículo dele é fortíssimo, forte demais para a função atual. Um arrepio percorreu Lívia. Alguém com perfil para liderar um departamento, ou até gerir a filial, se candidataria para ser programador? 11h45, sala de Lívia. Ela abriu novamente a proposta antiga da Vital Corp. Relendo os pontos alterados, percebeu. Havia detalhes idênticos ao que Caio havia comentado casualmente na Copa no dia anterior. Como se, sussurrou Lívia, alguém estivesse puxando os fios, sem aparecer oficialmente. O telefone tocou. Lívia? É o Diego. Acabei de ouvir algo ainda mais absurdo. Fala. Estão dizendo que o filho do dono está dentro da empresa e que pode ter começado a trabalhar anonimamente para entender a cultura corporativa antes de assumir oficialmente. Um batimento de Lívia falhou. Você acha que é o Caio? Ele apareceu do nada, confiante demais, todos gostam dele e sabe coisas demais sobre como a empresa funciona. 13h, escritório aberto. Lívia observava por trás da divisória de vidro. Caio desenhava um esquema estratégico para a equipe de desenvolvimento, explicando com tanta clareza que parecia ter sido ele o criador do sistema desde o início. O grupo escutava atento, anotava, concordava. Quem é você, Caio Albuquerque? Pensou ela. Ela não sabia ao certo sua identidade, mas havia uma certeza cristalina. Ninguém veste uma camisa social impecável, faz piadas certeiras, domina os processos da empresa tão bem assim e continua sendo apenas um funcionário novo. Quinta-feira, 14h45, sala de conferências, 8 grau andar, Inovatec Salvador. Lívia Andrade respirou fundo, as mãos levemente trêmulas enquanto conferia pela última vez a apresentação no projetor. A nova proposta para a Vital Corp, uma das maiores empresas de telecomunicações da América do Sul, seria o golpe decisivo para o crescimento da Inovatec no Nordeste. Está tudo pronto. A voz de Diego soou atrás dela, em tom de tranquilização. Você fez um trabalho excelente, Lívia. Essa apresentação é totalmente nova, criativa, direta e cheia de estratégia. Lívia assentiu, mas o coração batia forte, não pelo medo dos clientes, mas por outra pessoa que ainda não havia aparecido. Ela olhou para a porta da sala. Gustavo havia dito que alguém do alto escalão participaria como representante da diretoria. Ela suspeitava, mas ainda não tinha certeza. Não ousava imaginar a possibilidade. Pessoal, os clientes chegaram. Tatiana entrou, ligeiramente ofegante. 2 diretores da Vital Corp e alguém acompanhando o Gustavo. 14h55, a porta se abre. Gustavo entrou primeiro, seguido por 2 homens de terno elegante, o diretor de marketing e o vice-presidente de estratégia da Vital Corp. Lívia avançou, cumprimentou, sorriu na medida certa, a voz firme. Quase conseguira estabilizar o próprio ânimo. Ainda estamos aguardando mais uma pessoa, disse Gustavo, o representante da diretoria da Inovatec. E então, a porta se abriu. Uma silhueta familiar entrou, o rosto iluminado, um leve sorriso, mas dessa vez nada de camisa social e jeans. Caio, num terno cinza grafite impecavelmente cortado, gravata azul marinho, sapatos pretos reluzentes, cabelo alinhado, postura confiante como quem já subira ao palco centenas de vezes. Ele não era mais o funcionário novo, mas o homem que fazia todos os olhares se deterem. Perdão pelo atraso. Sua voz era grave, cortês. Sou Caio Albuquerque, o novo diretor executivo da Inovatec. Por um instante, parecia que o ar da sala havia desaparecido. Lívia ficou paralisada. Todas as suspeitas, todas as sensações vagas dos últimos dias, agora explodiam em verdade. O rosto dela ardia. As mãos apertavam com força o controle remoto. Caio sorriu, cumprimentou os clientes e, como de propósito, deixou o olhar encontrar, lá no meio da sala lotada. Um cruzar de olhos por um segundo. Um olhar que carregava tudo. Um pedido de desculpas, uma explicação e algo mais suave, sincero. 15h10, início da apresentação. Lívia se manteve diante do primeiro slide, tentando conservar a voz estável. Apresentou a estratégia de comunicação, a jornada do cliente, os dados de pesquisa.
Diego apoiava com as análises técnicas. Caio permanecia à frente, observando em silêncio. Às vezes, acenava com a cabeça, às vezes fazia anotações, mas não interrompia. Até que, quando Lívia explicou a campanha de redes sociais, o senhor Paulo, da Vitalcorp, riu animado. Muito original. Essa proposta de gamificação é perfeita para o público da geração Z. Quem teve essa ideia? Antes que Lívia respondesse, Caio interveio. A ideia nasceu da equipe de marketing e foi desenvolvida e executada de forma impecável por Lívia Andrade. Falou sem desviar os olhos dela. Eu apenas dei alguns comentários casuais quando passava pela copa. Risos leves soaram pela sala. Mas, para Lívia, cada palavra de Caio era uma confirmação de que ele estivera lá, observando, guiando, até inspirando ideias, sem nunca se revelar. Desastre X0. Após a saída dos clientes, o silêncio tomou conta da sala de conferências. Restavam apenas Caio, Lívia, Diego e Gustavo. Diego lançou um olhar a Lívia, como quem perguntava: "Você está bem?" Ela assentiu discretamente. Caio se aproximou. "Lívia, poderia ficar alguns minutos? Quero falar em particular." Gustavo e Diego saíram, deixando-os frente a frente. "Você era o CEO desde o início." A voz de Lívia era controlada, mas o olhar gelado. "E me deixou te dar sermão sobre como se vestir, como se portar. Me deixou acreditar que era um novato precisando de orientação." Caio afrouxou a gravata, suspirou e avançou um passo. "Lívia, não quis ofender nem brincar com você. Eu apenas precisava ver esta empresa como ela é, sem olhares de cautela, sem bajulações. Você poderia ter feito isso sem me fazer sentir enganada." Caio assentiu, claramente arrependido. "Eu mereço a culpa, mas também não esperava encontrar alguém como você. Alguém franca, íntegra, que diz o que pensa, até mesmo para um CEO disfarçado." Lívia não sabia se deveria se irritar ou se entristecer. O coração se confundia em emoções. "Nunca gostei de alguém em quem não consigo confiar", murmurou. Caio se aproximou devagar, até ficar diante dela. "Me dê a chance de reconstruir essa confiança, com a verdade, sem máscaras." Quinta-feira, 23, Restaurante Maré Alta, bairro Rio Vermelho, Salvador. Lívia entrou no restaurante com o coração batendo mais rápido que o normal. A luz amarelada iluminava as mesas de madeira rústica, pequenas velas tremeluziam junto às taças de cristal. O cheiro de sal marinho, peixe grelhado e vinho branco se misturava no ar. O ambiente era acolhedor, romântico, mas sem exageros. Ela havia escolhido aquele lugar, e Caio aceitara vir, pontual, sem alarde. Ele já a esperava na mesa junto à janela, de onde se via o oceano à noite. Camisa azul clara com as mangas arregaçadas, o colarinho levemente aberto, sem gravata, sem ares de CEO frio. Ainda era Caio, mas mais próximo, mais real. O homem que fazia Lívia sentir que perdia o controle de si mesma. "Você está linda." Caio se levantou ao ver lá chegar, puxou a cadeira para ela. "Posso falar português normal? Aqui não tem mais posição de CEO." Lívia assentiu, meio sorrindo. "Então quem você é hoje?" "Alguém que precisa reparar seus erros." Respondeu sem desviar o olhar. 20:15. Após os pedidos. Ambos escolheram moqueca de camarão, especialidade baiana, e uma garrafa de vinho branco. O silêncio se alongou por instantes. Lívia girava a taça entre as mãos, aguardando Caio falar. Foi ele quem quebrou o silêncio. "Nunca quis te ferir, mas eu realmente precisava conhecer esta empresa, como ela funciona todos os dias. Não por relatórios, não do olhar da liderança, mas através dos olhos de quem vive aqui de verdade. E eu sou uma dessas pessoas." Caio assentiu. "No início, era só isso, mas depois você me deixou curioso. Depois, admirado. E então, ele hesitou. Me vi esperando para ouvir o que você diria toda vez que eu passava por perto." Lívia riu de leve. "Você fala como se eu estivesse sempre reclamando, porque você sempre reclamava, mas de um jeito inesquecível." Caio deu de ombros. "Você foi a primeira a me dizer: se quiser ir longe, aprenda a se portar corretamente." Eu nunca esqueci. 20:45. O prato principal é servido. Enquanto comiam, falaram de tudo, menos de trabalho.
A cidade natal de Caio, em Recife, o tempo que ele viveu em Londres e São Francisco, os anos de faculdade de Lívia em Salvador, o pai que ela perdeu cedo, a mãe professora que lhe ensinou disciplina desde pequena. Caio ouvia atentamente, sem interromper, sem dar conselhos vazios. E você nunca se envolveu em um relacionamento no trabalho? Perguntou ele, em tom suave. Lívia balançou a cabeça. Não tenho tempo para arrumar confusão. Já eu acabei de causar a maior confusão da sua vida. Ela o encarou por um longo instante. Caio, se você não fosse CEO, se fosse apenas um colega comum, ainda assim se importaria comigo? A pergunta não era leve. Caio não respondeu de imediato. Colocou a taça sobre a mesa, respirou devagar. Eu me importo com a Lívia. Não porque você é a melhor coordenadora da empresa, nem porque foi a primeira a ser franca comigo, mas porque, quando você fala, eu sinto vontade de ouvir para sempre. Porque você me faz sentir humano. 21h30. Após a sobremesa. Lívia o observou por um longo tempo. Não era do tipo que se deixava levar facilmente, mas o olhar de Caio, naquele momento, não tinha mais traço algum de arrogância. Só havia ternura e el desejo de se aproximar. Ainda não te perdoei completamente, disse ela. Não espero perdão imediato. Caio respondeu, mas espero poder recomeçar, sem esconder nada. Só eu e você. Lívia pousou a mão sobre a taça, em silêncio. Então assentiu levemente. Só eu e você, aqui. Já na empresa, eu sou o CEO, e você é a pessoa que me faz estar sempre alerta. Sexta-feira, 8h10, escritório da Inovatec, Salvador. Lívia Andrade chegou ao escritório mais cedo que o habitual, com a sensação difusa de que o sonho da noite passada ainda pairava sobre seus cabelos. O jantar com Caio permanecia nítido, o sorriso leve, a conversa profunda, o olhar sincero e a distância de apenas um toque de mãos, que nenhum dos dois atravessara. Ela pousou a bolsa, ligou o computador. Tentava fazer com que o dia começasse como qualquer outro, mas assim que Tatiane entrou, seu rosto denunciou algo fora do normal. Lívia. Tatiane abaixou a voz, fechando discretamente a porta atrás de si. Você ainda não ouviu? Lívia asseverou. Ouvir o quê? Tatiane espiou para o corredor e voltou a sussurrar. Estão dizendo que você está próxima do Caio. Quero dizer, do CEO Caio. O silêncio repentino pareceu sugar o ar. O coração de Lívia falhou uma batida. Quem disse isso? Perguntou, tentando soar calma. Marina. Ela contou que viu vocês dois ontem no restaurante no Rio Vermelho. E o Diego foi chamado para falar com o Gustavo hoje cedo. Lívia despencou na cadeira, a mente girando. Eu não fiz nada de errado, repetiu para si mesma. Nós só jantamos, não nos beijamos, não nos tocamos, não quebramos nenhuma regra. Mas aquela lógica não desacelerava o coração. Não apagava os olhares desconfiados dos colegas no corredor. Não diminuía a sensação de estar no meio de uma onda prestes a engoli-la. 10h27. Reunião de emergência. Diego, Lívia. O que você acha que as pessoas vão concluir ao ver o CEO e a coordenadora de marketing jantando a sós um dia antes da reunião com o maior cliente da empresa? Diego a encarava, sem acusação, mas a preocupação era clara em seus olhos. Lívia, você sabe que sempre estive do seu lado, mas, dessa vez, a coisa saiu do controle. Ela assentiu. Eu sei. E o pior é, não sei o que fazer. Você gosta dele? A pergunta de Diego caiu suave, mas dentro de Lívia pesou como pedra. Ela não respondeu. Não precisa dizer nada. Diego continuou. Eu já vi. No jeito que você olhou para ele durante a apresentação. E no olhar dele, quando olhou para você. Não era chefe olhando subordinada. Era um homem olhando a mulher que não consegue tirar da cabeça. Lívia desviou o rosto, escondendo os olhos úmidos. Levei 3 anos para construir meu espaço aqui, Diego. Não posso deixar pensar em que conquistei isso por causa de um jantar. Então fale com ele. Clara, diretamente. Antes que outros decidam por você. 11h05, sala do CEO. Lívia bateu a porta e entrou sem esperar resposta. Caio estava ao telefone, mas ao ver, lá, desligou imediatamente. O semblante tenso suavizou. Lívia, imagino que você já tenha ouvido. Ela não rodeou. Estão falando sobre nós.
e não posso deixar isso continuar. Caio se levantou, aproximando-se. Oisai, e nunca quis que isso te prejudicasse. Você não fez nada errado. Se alguém deve ser responsabilizado, sou eu. Caio, nós precisamos manter distância. Ele fechou os olhos por alguns segundos. Depois os abriu. Sério, sem protestar. Entendo. Se você precisar que eu evite contato, farei isso. Se for preciso algum comunicado oficial, estou pronto. Eu só preciso de tempo para pensar. E trabalhar, como antes. Caio assentiu. Eu respeito isso. 3:00. Hora do almoço. Lívia sozinha em um pequeno restaurante perto da empresa. O vento do mar entrava, mas não acalmava seu coração. Uma parte dela sentia alívio por ter falado, mas outra parte sentia-se vazia, porque talvez no olhar de Caio quando disse entendo, ela também tivesse visto algo se perder, algo que, se não segurasse logo, talvez nunca mais voltasse. Segunda-feira, 8:55. Escritório da Inovatec, Salvador. Uma nova semana começava, mas Lívia Andrade já não sentia a habitual ansiedade de sempre. Chegou cedo, fez café, ligou o computador e vestiu no rosto a máscara profissional, aquela que aprendera a usar desde o primeiro dia na empresa. Ninguém dizia nada em voz alta, ninguém a confrontava com acusações, mas os olhares continuavam lá. Os olhares rápidos, as conversas interrompidas de repente quando ela entrava na copa, tudo se movia em silêncio, e ela sabia. Tatiana entrou. Lívia, o Caio, digo, o senhor Caio quer te ver. Urgente. Lívia respirou fundo. Vous agora. 9:10. Sala do CEO. Caio estava em pé junto à mesa, com um documento de capa azul marinho nas mãos. Parecia calmo, mas Lívia percebeu de imediato a inquietação escondida no olhar. Não vou me alongar, começou. Surgiu uma nova oportunidade no escritório da Inovatec em Lisboa, cargo de chefe de marketing internacional. Lívia franziu a testa. E você acha que eu deveria aceitar? Caio assentiu. É um grande passo na sua carreira. Projeto global, estratégia de longo prazo, equipe totalmente nova e distância suficiente também. Ela o encarou fixamente. Aziba. E ninguém jamais poderá questionar sua competência ou seus motivos. Lívia se aproximou da mesa, mas não se sentou. Isso é uma forma de fugir? Caio balançou a cabeça. Não. É uma forma de você fazer algo grandioso sem ser ferida por rumores inúteis. Ou uma forma de você manter distância sem precisar dizer adeus. Silêncio. Caio não respondeu de imediato. Foi até a janela, olhando para a rua. O mar cintilava ao longe, como uma faixa de luz convidativa. Não sei como ficar ao seu lado sem prejudicar sua carreira, disse em tom lento e verdadeiro. Então pensei, melhor que você parta com uma oportunidade, em vez de partir por causa da dor. À tarde, café de esquina no Largo do Pelourinho, Lívia estava sozinha, com um caderno antigo aberto. O vento trazia cheiro de sal e a luz da tarde atravessava a janela. Ela escreveu, o que é uma oportunidade quando nasce do medo. Quero crescer, mas não para fugir. Quero amar, mas não à custa do meu respeito próprio. Tenho medo de perder os dois se não decidir logo. À noite, casa da mãe. A casa em Itapuã ainda exalava o aroma de jasmim que Dona Zuleide Andrade tanto gostava. Ela preparou chá e sentou-se diante da filha. Você pretende fugir para Portugal de verdade? Lívia ergueu os olhos, surpresa. Quem disse isso? As boas notícias voam rápido. As do coração mais rápido ainda. A mãe sorriu. Aquele homem tem o mesmo olhar que seu pai tinha quando me via. O olhar de quem teme perder o que é mais precioso. Mãe, estão dizendo que só estou crescendo porque estou próxima do chefe. Dona Zuleide pousou a mão sobre a dela. Você foi escolhida não porque ama alguém, mas porque é competente. E amar é um direito seu, como de qualquer um. Mas se eu fracassar, a mãe a fitou firme nos olhos. A questão não é se, é se você não tiver coragem de tentar. Naquela noite, sozinha em casa, Lívia encarou o espelho. Viu a imagem de uma mulher que já havia ido mais longe do que nunca em sua vida, apenas por causa de um olhar, o olhar do único homem que a fazia sentir que não precisava provar nada, e começou a se perguntar, se eu for para Lisboa, quem serei? E se eu ficar, o que serei no coração dele? Sexta-feira, 7:30.
escritório da Inovatec, Salvador. Lívia Andrade entrou no escritório mais cedo do que todos. O ar da manhã parecia estranhamente tranquilo. Ela não trazia o semblante de alguém confusa, tampouco o senho franzido habitual pela pressão do trabalho. Hoje caminhava com clareza no olhar. Não porque tudo tivesse ficado mais fácil, mas porque decidira não deixar o medo fazer escolhas em seu lugar. 8h15. Sala do CEO. Caio lia relatórios financeiros, com a expressão tensa de costume. Ao vê-la entrar, levantou-se imediatamente, como se pressentisse que algo havia mudado. Bom dia, Lívia, disse, devagar, cauteloso. Ela não respondeu de pronto. Aproximou-se e colocou um envelope fino sobre a mesa. Não é uma carta de demissão. Também não é um pedido de transferência. Caio tocou o envelope, mas não o abriu. Não vou para Lisboa, afirmou Lívia, firme. Eu fico, mas com condições. Caio assentiu, os lábios cerrados. Estou ouvindo. Ela se sentou, cruzando as pernas com elegância. A voz saía clara, cadenciada. Primeira, na empresa, somos colegas. Nada mais, nada menos. Sem olhares diferenciados, sem favores, sem silêncios, carregados de sentido. Se você tiver críticas, faça, como faria a qualquer funcionário. Eu farei o mesmo. Caio assentiu. De acordo. Segunda, se eu for promovida, se for reconhecida, que seja por mérito e resultados, não por relação pessoal. Se eu sentir que estou no lugar errado, recusarei. Nunca duvidei disso, respondeu Caio. Terceira, não escondemos, mas também não exibimos. Os que precisam saber, como Gustavo, Diego, saberão. Fora isso, sem comunicados, sem murmúrios. Justo. Quarta, a voz de Lívia baixou. Você precisa ter certeza que isso não é passageiro, porque se tudo ruir, ainda terei de trabalhar aqui. E se você mudar de ideia, nunca vou perdoar. Caio não reagiu de imediato. Aproximou-se lentamente, ajoelhou diante dela, como se assim pudesse alinhar os olhos ao coração dela. Já tomei centenas de decisões de negócios, grandes e pequenas, mas nenhuma me assustou tanto quanto a ideia de não te ver mais neste escritório. Disse, com sinceridade crua. Estou certo, Lívia, certo de querer viver isso com você, do jeito certo, verdadeiro, sem disfarces. 10h45, sala de reuniões interna. Lívia e Caio apareceram juntos, sem mãos dadas, sem gestos íntimos. Apenas duas pessoas comuns, sentando-se lado a lado, discutindo a estratégia de marketing do próximo trimestre, mas havia algo diferente entre eles. Não era um romance clandestino, era um pacto, escrito em confiança, maturidade e nas cicatrizes enfrentadas com franqueza. Fim do dia. Quando Lívia deixou o escritório, Caio a acompanhou até o elevador. Não disseram nada, mas antes da porta se fechar ele murmurou. Segunda-feira, depois do expediente, eu te convido para jantar. Ela ergueu a sobrancelha. Jantar com o CEO? Não, com o Caio. Um homem aprendendo a amar sem destruir tudo ao redor. Lívia sorriu de leve. Se esse Caio souber manter a distância certa no horário de trabalho, talvez. Segunda-feira, 18h07. Escritório da Inovatec, Salvador. A maioria dos funcionários já havia saído. O som dos teclados rareava e a luz amarelada se estendia pelo corredor de piso de madeira. Lívia Andrade organizava a mesa, desligava o computador, alinhava os papéis como de costume. Mas hoje havia algo fora do comum. Às 17h59, chegou uma mensagem simples. Você mantém a palavra? Estou esperando em frente ao elevador. Caio. Lívia sorriu, não pelo conteúdo, mas porque o remetente havia respeitado à risca as regras do jogo. Não entrar em sua sala, não agir diferente diante dos outros, não romper fronteiras que ela havia imposto. Mas agora, depois do expediente, aquelas fronteiras já não existiam. 18h10, corredor do 8º andar. Caio estava recostado levemente à parede, sem terno, apenas de camisa branca com as mangas arregaçadas, o cabelo levemente bagunçado pelo vento do mar que entrava pela janela no fim do corredor. Ao vê-la, disse apenas, obrigado por não ter ido para Lisboa. Ela se aproximou devagar, parando a uma distância exata para que o coração reagisse. Não tão longe a ponto de ser seguro,
nem tão perto a ponto de perder o controle. Não fui porque não quero fugir de nada. Caio assentiu, como se fosse a resposta que esperava desde a sexta-feira. Eu tive muito medo. Medo de quê? Perguntou Lívia, inclinando a cabeça. Medo de quê? Você sempre me visse apenas como CEO. Lívia sorriu de leve. E eu temi que você me visse apenas como um desafio divertido na fase de transição. Caio deu um passo à frente, sem pressa, sem surpresa. Então, se agora eu quiser fazer isso, não por poder, nem por cargo, mas só porque sou Caio, o homem que gostou de você desde a primeira vez que me repreendeu pela Apollo, o que acontece? O coração de Lívia batia acelerado. Ela engoliu em seco. Acho que, finalmente você pode quebrar uma regra pequena. Caio entendeu de imediato. Aproximou-se dela. Não precisou perguntar. Eles se beijaram. O primeiro beijo, mas não desajeitado. Não apressado, nem exibido. Apenas verdadeiro. De duas pessoas que atravessaram provações, silêncios, mal-entendidos, e ainda assim escolheram uma a outra. O vento do mar varria o corredor, bagunçando os cabelos dela, abrindo os botões da manga dele, mas incapaz de abalar a solidez daquele instante. Separaram-se após alguns segundos, o suficiente para que o mundo parecesse desacelerar e também para que Lívia murmurasse: "Você acaba de se tornar o primeiro problema que eu não quero resolver." Caio riu. Tenho orgulho disso. 18h32. No elevador descendo ao térreo, Caio permaneceu em silêncio, apenas segurando levemente a mão de Lívia, sem apertar, sem declarações, apenas um sinal de que, a partir de hoje, não andariam mais sozinhos. Você está com fome? Ele perguntou. Eu sempre fico com fome depois de parar um beijo. Ele riu alto. Então devo beijar mais ou menos. Para você ainda jantar? Adivinha. Terça-feira, 10h00, sala de reuniões principal. Inovatec Salvador. Gustavo apresentava a estratégia de expansão de mercado no Nordeste. Caio estava na cabeceira, ouvindo atentamente, anotando com regularidade. Lívia sentava-se à direita, as mãos bem postas sobre a mesa, sem olhares particulares, sem gestos íntimos. Trabalhavam como verdadeiros parceiros, e para qualquer observador, eram apenas uma dupla de líderes competentes, coordenados, com visão estratégica clara. Ninguém via o café que haviam tomado juntos naquela manhã, na varanda do 12º andar. Ninguém percebia o leve toque de mãos quando Caio lhe servira chá, e o sorriso discreto que ela dera, tão sutil que ninguém mais notara. 12h45, hora do almoço, copa. Diego entrou e encontrou Lívia lavando uma caneca. Tocou de leve no ombro dela. Aposto que você não precisa mais que ninguém lembre de Lisboa. Ela sorriu. Não. Encontrei algo muito mais importante. E você continua sendo a Lívia, a coordenadora de marketing mais exigente que já conheci. Obrigada pelo elogio. Não tenho certeza se o Caio considera isso um elogio. Ambos riram juntos. Sexta-feira, fim da tarde. A Inovatec anunciou a assinatura de um contrato de longo prazo com a Vitalcorp. Uma grande vitória. Caio enviou um e-mail de agradecimento a todo o time de marketing e de projetos, sem nenhuma menção especial a Lívia. Era exatamente assim que ela queria. Porque depois do expediente, enquanto a empresa brindava com taças de champanhe na copa, Lívia encontrou um pequeno bilhete dobrado em 2, dentro da sua pasta de documentos. Ao abrir, apenas algumas palavras: obrigado por não ter escolhido Lisboa, e obrigado por ter escolhido a nós. Ela dobrou de volta e guardou na carteira, ao lado de uma velha foto de família e de uma chave cujo uso ainda não conhecia. 3 semanas depois, uma noite de chuva leve em Salvador, Lívia e Caio estavam juntos em um pequeno bar em Santo Antônio, além do Carmo, bebendo caipirinha e ouvindo música ao vivo. Nenhum funcionário da Inovatec por perto. Ninguém observava. Eles eram Caio e Lívia, não o CEO, não a coordenadora, não uma anedota de escritório. Apenas 2 pessoas aprendendo a se amar, devagar, passo a passo, dia após dia, sem precisar esconder, sem precisar provar nada a ninguém além de si mesmos. Caio segurou a mão dela, o olhar sério. Você me perguntou uma vez se isso era apenas uma fase de transição. Não tenho certeza se respondi certo. Eu lembro, respondeu Lívia, porque você não é uma fase de transição, disse baixinho.
pela primeira vez chamando-a de você, em vez de a senhora. Você é o que torna todas as outras fases mais valiosas. Lívia não respondeu, apenas inclinou a cabeça sobre o ombro dele. Na cidade litorânea onde as pessoas se cruzam todos os dias, sem realmente parar umas para as outras, eles escolheram parar, um pelo outro. Mesmo que pudesse ser errado, mesmo que fosse difícil, mesmo sem saber o que os esperava, mas como ela mesma já pensara, amar é ousar entrar no desconhecido.